Bom dia, amigos, queridos irmãos, que juntos possamos trabalhar esta manhã com os nossos pensamentos, mas acima de tudo com os nossos sentimentos, para que possamos compreender tudo aquilo que o Evangelho vem nos ensinar em relação a um tema tão sério e que muitas vezes nós menosprezamos ou ignoramos. Portanto, nós convidamos a todos para que possamos juntos fazermos reflexões sobre a importância do Evangelho. Os inimigos desencarnados. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária e que é assim, como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia de seus erros e se tornará bom. Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir com seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Que assim a vingança que tome falha ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. Cabia ao Espiritismo demonstrar, por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com sangue é radicalmente falsa, que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Cabia-lhe, portanto, apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito do Cristo. Amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que, mesmo a seu mau grado, não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se, pelo menos, todo o pretexto às represálias, podendo-se até fazer de um inimigo um amigo, antes e depois de sua morte. Com o mal proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então se constitui instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. Convido a todos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, rogando do nosso Mestre este amparo que tanto carecemos, pois carregamos dentro de nós, Senhor, as vibrações da mágoa, do arrependimento e, por que não dizer, do ódio. Ajude-nos, Senhor, a diluir esses sentimentos que ainda perdura na nossa história, no nosso ser, na nossa evolução. Dai-nos força e coragem, Senhor, para que eu possa mentalizar aqueles que um dia eu o ofendi, eu o magoei, e que assim eu guardo isso dentro de mim. Ajude-nos, Senhor, a seguir o seu exemplo, o seu amor e a sua bondade. E que na infinita bondade e misericórdia é que nós iniciamos esta manhã, Jesus, cheia de luz, cheia de amor, por recebermos tanto da espiritualidade. E que a paz, a alegria seja constante em nossa vida. Que assim seja. Amigos, rogamos pela prece que a gente tenha alegria, mas para vivermos em alegria, nós sabemos que também temos que rever os nossos atos, rever aqueles que um dia nós os ofendemos e que eles já não estão mais conosco. E é por isso que o convite do Evangelho é que a gente ame, ame e perdoe, pois depois que nós retornamos ao mundo espiritual, isso torna mais difícil. E muitas vezes
É através da reencarnação que nós vamos nos reencontrarmos. É através da reencarnação que nós vamos aprender a amar estes inimigos. E nós precisamos procurar no exemplo de Jesus aquilo que ele fez junto a Judas, que o traiu, e Jesus, na superioridade moral que ele trazia, ele não sentiu traído. Ele teve pena e compaixão do discípulo amado e vai, assim que ele retorna ao mundo espiritual, ele vai ao encontro das esferas difíceis, onde Judas ali se encontrava. Judas, para muitos, era o inimigo de Jesus, mas Jesus sabia o quanto ele o amava e o quanto ele não compreendeu o que era o amor, porque os nossos interesses, muitas vezes, falam mais alto do que essa questão de amar. Os inimigos, queiramos ou não, eles são filhos de Deus, tal como nós. E, consequentemente, esses irmãos, para quem Deus providenciará os recursos e caminhos que eles merecem, eles recebem também a bondade com que agem em seu favor. E nós ainda não aprendemos a sermos bons, a compreender as dores, as dificuldades, os conteúdos, o tempo de cada espírito. Então, nós temos muito dever aos amigos que nos estimulam para que nós possamos alcançar o bem na nossa vida. Mas, mesmo assim, ainda devemos ter na nossa evolução, na nossa história, muitos inimigos, pelas oportunidades que nos proporcionaram no sentido de amá-los e nós não conseguimos amá-los. Mas hoje, com a lucidez da doutrina espírita, nós rogamos a Jesus que possamos retificar os nossos pensamentos para retificar os nossos próprios erros. E quem é o adversário, amigo? Perguntemos sempre quem é o adversário. E o adversário, ele tem dentro dele também as vibrações dos nossos sentimentos. E é preciso que a gente possa trabalhar para retirar todas essas anomalias que deixamos incrustado nos seus sentimentos, porque os inimigos desencarnados, eles só perderam o corpo, mas eles não perderam a consciência. E é por isso que aumenta cada dia mais as tristezas, a ideia de abandono à vida, as obsessões, as questões que nós sabemos que estão sempre ligados aos interesses e muitas vezes, sentindo distantes deste amor, nós ofendemos, magoamos. Por isso, nós precisamos compreender que é necessário orar por esses espíritos. Esse amor aos inimigos, ele precisa nascer dentro de nós, não na forma deste amor como nós falamos ou entendemos que nós gostamos, que temos confiança, mas são excelentes recursos que nós temos junto à prece para alcançarmos esses espíritos, diminuindo aos seus pensamentos de dor, de raiva, pois eles guardam muitas vezes um pensamento de vingança. Então, qual que é a razão de eu amar o inimigo? A razão é justamente que o amor cobre a multidão dos nossos erros. E nós sabemos que a morte, ela só nos livra da presença física, material, mas ela não nos livra da presença espiritual. E muitos pensamentos de tristeza que hoje nos envolvem, que vêm do pensamento de vingança, daquilo que os espíritos ainda irradiam para nós. E é preciso fazer aquilo que o Evangelho está nos dizendo. Cabia ao Espiritismo demonstrar por meio da experiência da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa. Por isso que nós matamos o outro,
Por isso que nós criamos estratégias para matar o irmão que acho que é meu inimigo. Eu mato o corpo, mas eu não mato o pensamento. Eu não mato a alma, porque não extingue isso após a morte. E muitas vezes gera o ódio, porque muitos queriam ter ainda o complemento da sua existência. Quantos nós temos visto que vivem revoltados, às vezes nós pensamos e vimos, né, as pessoas, meu filho tinha uma vida pela frente, foi morto por uma bala perdida, e cria-se uma inimizade, um rancor, um ódio. Nesse caso, amigos, é bem diferente. É preciso saber também que na lei divina existe a lei de causa e efeito. Nós percebemos que todos nós estamos inseridos nesta lei. Então, nós não podemos criar mais inimigos, porque muitas vezes, numa defesa, pode acontecer outras questões. O que vai nos causar o mal, o que vai nos causar a dor, são as intenções de como nós temos matado o outro, como nós temos ferido. Matar aqui que eu estou dizendo não é com a arma, é matar muitas vezes as ilusões que os sentimentos, a esperança de muitos em detrimento aos nossos sentimentos doentes. Por isso que o Evangelho nos mostra que nós precisamos termos mais cuidado. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões, subjugações, que tanta gente se vê a braços e representa um gênero de provação, as quais, como outras, concorrem para o adiantamento do ser, que por isso se deve receber com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Uma coisa que nós precisamos de pensar que muitas vezes os espíritos atuam em nós para nos deixarmos, muitas vezes, cairmos no ridículo. Então, é preciso que a gente use de benevolência para com esses espíritos. E para que a gente tenha essa benevolência, eu preciso compreender o valor do bem, porque só o bem vai me dar o amparo para isso. E o amor por esses inimigos deve ser para nós uma questão de muito cuidado, porque não é um amor de palavras, é um amor de sentimentos. Por isso que nós devemos orar por todos aqueles que ainda carregam conosco em si as dificuldades em relação a nós e o mesmo em nós a relação ao outro. Uma atitude respeitosa com os adversários nunca vai nos tirar o tempo, nunca vai tirar a benevolência, nunca vai deixar de sermos beneficentes. E muitas vezes há tantos equívocos, e nesta manhã posso trazer-vos um pequeno, singelo exemplo, trazido por Humberto de Campos, de uma pessoa que tinha um grande adversário dentro dele, que era o próprio ciúmes. O ciúmes é um adversário como orgulho, que nos leva a fazer tantas situações que ferimos o outro pela nossa vaidade. E havia um casal, e o senhor saiu, o dono da casa, o esposo, saiu para trabalhar, e a esposa ficava em casa tomando conta, e um dia ele chegando em casa, ele percebe, ouve uma voz, e ele então desconfia que a mulher estava o traindo. E quando ele olha, chega assim pela fresta da janela que ele podia ver, ele vê que tinha um homem que estava ali junto dela, perto do leito dela. E ele então, já mune de um revólver, entra e, sem saber a causa, já atira na pessoa. E a pessoa desencarna, criando ali um vínculo de ódio entre aquele que atirou e aquele que estava ali prestando um serviço. E qual era o serviço? A esposa chamou um amigo, uma pessoa próxima, se podia ir lá consertar uma instalação elétrica para ela. E ele estava, então, fazendo isso. Então, muitas vezes, o que nos nossos olhos veem não condiz com a verdade,
Por isso, nós precisamos ter muita ponderação, muito cuidado, para que a gente não venha a cair nas vibrações das malhas daqueles espíritos que muitas vezes, percebendo esses adversários que estão em nós, nos cegam. Por isso que o Evangelho nos traz a lição do argueiro e da trave do olho. Nem sempre eu sou capaz de me perceber, mas percebo todas as dificuldades do outro. E nós vimos que no passado, no tempo de Jesus, dos primeiros cristãos, eles se sacrificavam de uma forma tão triste, né? Jogavam as arenas, eles queimavam, soltavam as feras, mas nem por isso eles deixaram de amar Jesus, porque tinham dentro dele construções. Então, o Espiritismo demonstra para nós as diversidades de espíritos, que muitos ainda chamam até de demônios. Mas o que são os demônios? São as almas dos homens perversos, que ainda não conseguiram se despojarem dos instintos materiais e que ninguém logra aplacá-los senão mediante o sacrifício do ódio existente, isto é, pela caridade, que está não tem por efeito unicamente impedi-lo para praticar o mal, mas sim também reconduzir ao caminho do bem. Acho que esse é o maior papel nosso, é procurar amar sem julgar. E muitas vezes, nós, quando vamos amar os nossos inimigos, orando por eles, nós temos que nos entregar sinceramente ao pensamento de que Deus tome conta, pela lei divina, daquilo que for de melhor para nós. E a providência divina sempre nos traz a serenidade, o apreço para com os nossos inimigos, que são os melhores remédios, os melhores antídotos que nós temos para que a gente possa vencer as nossas preocupações e que eles não possam nos destruir. Porque quando nós estamos fazendo o trabalho do bem, nós vamos reconciliando conosco mesmo, com esses adversários íntimos dos sentimentos, mas também vamos reconciliando com esses irmãos que eles nos ensinam, de alguma forma, a fazer a paz em nossas relações. O inimigo, na verdade, no fundo, ele é sempre um estímulo às nossas grandes mudanças. Pedimos a Jesus que abençoe a todos nós e que nesta manhã possamos refletir nas lições profundas do Evangelho, para que ela seja para nós um caminho orientador dos nossos atos, das nossas atitudes, ainda tão desalinhadas às leis de Deus. Senhor Jesus, que nesta manhã cada um possa pensar naqueles espíritos que já retornaram ao mundo espiritual e que não levaram em seus corações a afeição por nós, mas pedimos a Jesus que eles recebam as nossas melhores vibrações. E ao orarmos por eles, o ósculo de ternura, de amor, que alcance esses espíritos. E assim, nessa vibração grandiosa e amorosa, é que nós pedimos aos espíritos amigos que nos tragam passe, que nos auxiliem nessa jornada, a fim de que aprendamos a fazer o bem diante de toda a situação que nós temos vivenciado. Que a paz e a alegria possa ser constante em nossa vida, Senhor. Fluidificai a nossa água, Mestre, para que ela seja um remédio para nossos males ainda tão grandes e tão endurecidos que vivem em nossos corações. Obrigado, Jesus. Que a paz, o amor, seja constante em nossa vida. Que os espíritos amigos e bons possam nos fortalecer. Deixo no coração de todos as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Sinta-se amparado e fortalecido pelo amor de Jesus. Que assim seja.